Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aos comentários da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tudo que é importante para você que está estudando para a advocacia pública. Eu sou o professor Elton Kramer e eu vou acompanhá-los nesse estudo aí do mês de abril. Tudo que aconteceu de importante, que foi julgado no STF e que seja importante para você, para o seu estudo, a gente garimpou e trouxe aqui para explicar, destrinchar um pouquinho dessa jurisprudência e já adianto para vocês que saiu muita coisa importante sim. E a gente trouxe aqui para vocês uma forma didática, uma forma bem compreensiva para facilitar aí a sua vida no estudo para concurso público. Acompanhe comigo. Primeiro julgamento que eu trago aqui para vocês, já no plano de informativos, é o que o STF julgou sobre o marco da validade da própria decisão do Supremo sobre a incidência do ISS sobre o direito de uso de software, né? Ou basicamente a incidência do ISS sobre software. Vocês sabem que foi julgado isso aí recentemente pelo Supremo, inclusive eu trouxe o mês passado, que vai incidir ISS e não ICMS sobre o software. Isso já foi definido, né? O que eu trago aqui para vocês, deixa eu só mudar aqui o ponteiro para ir mostrando para vocês, é o marco, ou seja, a modulação da decisão, né, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso para evitar que seja distorcido e que de repente os contribuintes comecem a entrar com repetição de débito e o próprio fisco comece a cobrar, né, de momento anterior aí a questão do ISS ou do ICMS. Então, como que ficou definido esse marco legal, né? Ou melhor, marco jurisprudencial? O plenário do STF decidiu modular os efeitos do julgamento que fixou o ISS como tributo que deve incidir sobre o licenciamento e na cessão de direito do uso do software, né? Até para gerar uma segurança jurídica, né? O Supremo veio modular esses efeitos. O marco é a data da publicação da ata de julgamento das ações a fim de impossibilitar a repetição de débito do ICMS incidentes sobre operações com software em favor de quem recolheu esse imposto até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito, vedando que os municípios cobrem o ISS, impedir que os estados cobrem o ICMS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da publicação da ata de julgamento. Para isso, o Supremo teve que definir algumas situações, que eu vou passar a elas. Então nós temos aqui de forma resumida o que o ministro Dias Toffoli, né, que foi relator dessas ações, sugeriu, né, e foi aprovado aí pela maioria dos ministros. Então, para cada uma delas, o ministro Dias Toffoli sugeriu que, primeiro, o contribuinte que recolheu somente o ICMS, qual que seria a solução? Não haverá direito de repetição de débito por conta do contribuinte. Nesse sentido, é impossibilidade do município cobrar o ISS sob pena de bitributação. Então, aqueles contribuintes que já recolheram o ICMS em momento anterior, tá pago, não se discute mais. O que valeria, então, o julgamento da publicação da ata para frente, tá? A tese se aplicaria para frente. Se foi pago o ICMS, o contribuinte não teria direito à repetição de débito. E nem o município exigiu o ISS desse período, tá? Contribuintes que recolheram somente ISS. Solução: confirmação da validade do pagamento do ISS e vedação do Estado cobrar o ICMS. Isso para evitar a bitributação, né? Nada mais lógico. Então você pagou o ISS, está segundo a tese julgada pelo Supremo. E também não vai ter possibilidade do Estado cobrar o ICMS. Contribuintes que não recolheram nem ICMS nem ISS. Solução: possibilidade de cobrança apenas do ISS, respeitada a prescrição. Os municípios poderão efetuar lançamento e cobrar o crédito de ISS, já os estados não poderão cobrar ICMS. Tá? Isso é uma solução colocada até por essa modulação, é muito importante essa solução. Por quê? Porque nesse caso aqui você tem que evitar a bitributação. Então, se o contribuinte não pagou nada, deve recolher pela tese do Supremo, tá? Outra questão, onde que eu parei? Aqui, né? Contribuintes que recolheram ISS e o ICMS, mas não ingressaram com ação de débito. Solução: possibilidade de repetição de débito do ICMS sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
mesmo se não houver ação judicial em curso e a validade do ISS já recolhido. Então veja, esse aqui é um caso até para evitar a questão da bitributação. E para evitar o enriquecimento sem causa do Estado, você vai poder recolher, ou seja, pagou os dois, você vai poder manter o recolhimento ISS e buscar a repetição do indébito do ICMS. Então veja que são soluções até bem óbvias, né? Mas é importante para você fixar aí para o seu estudo. Outra questão, ações judiciais pendentes de julgamento movidas por contribuintes em face dos estados, inclusive ações de repetição de indébito, no quais se questiona a tributação do ICMS. Solução, julgamento da ação à luz da orientação da Corte, incidência apenas do ISS, com possibilidade de repetição de indébito do ICMS pago indevidamente. Ações judiciais, inclusive execuções fiscais pendentes de julgamento, movidas por estados visando a cobrança do ICMS. Solução, julgamento da ação à luz da orientação da Corte, incidência apenas do ISS. Ações judiciais, inclusive execuções fiscais pendentes de julgamento, movidas por municípios visando a cobrança do ISS. Solução, julgamento da ação à luz da orientação da Corte, incidência apenas do ISS, salvo se o contribuinte já recolheu o ICMS. Isso é importante, porque embora o município esteja cobrando algo que está segundo a tese, se o contribuinte recolheu o ICMS, preserva-se aquele recolhimento, em vista da segurança jurídica. Aqui está uma grande diferença do recolhimento ou não do ICMS. E por último, ações movidas pelos contribuintes para os municípios pendentes de julgamento, discutindo a incidência do ISS sobre o software, né? Solução, julgamento da ação à luz da orientação da Corte e incidência do ISS, né? Então a proposta de modulação foi seguida por todos os ministros da Corte, exceto pelo decano Marco Aurélio. Então veja, é um julgamento muito importante, pessoal, porque não basta você saber a tese aprovada pelo Supremo. Todos sabem que incide somente o ISS. Em relação aí, que já foi explicado no informativo passado, em referência à personalização, da obrigação de fazer, que prevalece nesse serviço. Agora, há situações onde já houve o recolhimento do ICMS, o Supremo tenta preservar, né, esse recolhimento do ICMS para não prejudicar os estados em futuras repetições de débito e não prejudicar também o contribuinte, né, de repente de ser obrigado aí a recolher os dois tributos. Então já fixa essa modulação dos efeitos e possibilitando que ações que estejam pendentes de julgamento sejam direcionadas à tese aprovada pelo Supremo, mas respeitando aqueles recolhimentos anteriores. Então, se o contribuinte foi obrigado a recolher ICMS, fim de papo. Vamos falar daqui para frente. E aí só discute essa possibilidade de repetição do indébito caso você tenha recolhido os dois tributos conjuntamente. Ok, pessoal? Então, um julgamento bastante importante que eu deixei aqui a cargo de vocês e expliquei, tentei destrinchar. Mas, claro, não dispensa uma boa leitura aí dos slides encaminhados e também do acórdão, caso ainda persista alguma dúvida. Ok? Próximo julgamento que eu trago para vocês aqui é um julgamento que a gente já veio batendo aí há algum tempo, que é a constitucionalidade do recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos. Isso aqui já veio decisão do Supremo, a gente já trouxe com a maior alegria do mundo, principalmente para aqueles que estão tentando o concurso para advogados públicos e principalmente para aqueles que são advogados públicos como eu, né? Então aqui o STF, em plenário virtual, recusou embargos de declaração opostos por uma cooperativa que questionou a tese já fixada por essa corte, ou seja, da constitucionalidade de recebimento de honorários por advogados públicos, desde que respeitado em absoluto o teto remuneratório. Então seguiram o entendimento do ministro Alexandre de Moraes de que a possibilidade de percepção de honorários de sucumbência por parte de advogados públicos, portanto, não se desenvencilha por completo das imposições decorrentes do regime jurídico de direito público a que se submetem esses agentes públicos, pois são valores percebidos por agentes públicos em função do mesmo exercício de cargo estritamente público, né? Então, aí foi julgado improcedente os embargos de declaração da cooperativa e foi reafirmada a tese já exposta pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade e não retira
nessa constitucionalidade o advogado público ser um agente público, né? Então, por enquanto, nós temos essa decisão super favorável aí para a classe dos advogados públicos, tá ok? Fica aí para você anotar. Outro julgamento importante que eu trago para vocês é a respeito da impossibilidade do Estado ou dos Estados tributarem bens do exterior sem uma lei complementar. Olha o que está decidido aqui. Isso se refere ao TCMD. O STF decidiu em plenário virtual que os estados não podem criar leis para tributar as doações e heranças de bens do exterior. Isso aqui também eu já trouxe nos informativos passados, né? Ou seja, não há possibilidade de o ente instituir o ITCMD nas hipóteses previstas no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional, né? Sendo assim, conclui-se que é vedado aos estados e do Distrito Federal instituir TCMD nas hipóteses referidas no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, sem intervenção da lei complementar exigida pelo dispositivo constitucional. E aí foi julgado esse recurso extraordinário pelo Supremo. Isso quer dizer o quê? O que representa isso? Sem ter uma lei complementar nacional regulamentando como o próprio dispositivo constitucional assim exigiu, e que dissesse como vai ser tributado essas heranças de bens oriundos do exterior, eu não posso tributar. Então a mera lei estadual é insuficiente, tá? Já adianto para vocês que há um projeto de lei complementar bem adiantado no Congresso Nacional e que os estados tendem a regulamentar, né, a sanar esse problema. Mas até que venha essa lei complementar, que ainda não veio, até a gravação desse vídeo, nós temos aí a inconstitucionalidade, então, da incidência do ITCMD sobre bens do exterior, sobre heranças oriundas do exterior, tá ok? Próximo julgamento que eu trago para vocês, também bastante interessante, é a respeito do piso salarial do magistério público, né? Uma lei nacional, uma lei, não vou dizer federal, porque se aplica a todos os entes federativos, então a gente chama de lei nacional, que fixa o piso salarial do magistério público. E nesse caso aqui, essa lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ver os fundamentos? Então tá aqui. Os ministros da Corte negaram pedidos de 6 estados brasileiros que pediam a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. Entendeu o Supremo? É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso salarial do Magistério da Educação Básica. Essa foi a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que validou o dispositivo que institui o piso salarial para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. E a seguinte tese foi aprovada. Aliás, eu pulei aqui, né? Primeiro eu ia falar do dispositivo. Ele está previsto lá no artigo 5º da Lei 11.738 de 2008, né? E diz o seguinte: o piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica é atualizado anualmente no mês de janeiro a partir de 2019. Né? E o parágrafo único, a atualização de que trata o caput desse artigo será calculado utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo do aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente. E por fim foi fixada a seguinte tese: é constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do Magistério da Educação Básica. É óbvio que os entes federativos, estaduais, municipais, se posicionaram contra, porque isso gera uma despesa provocada pelo governo federal. Só que a grande dúvida, é constitucional essa norma federal que estabelece essa forma de atualização? Porque é um piso nacional, ou seja, unificando em todos os entes federativos. Eu compreendo também, juntamente com o Supremo, que é constitucional. Isso aí é até uma forma de justiça dos professores receberem de forma isonômica em todos os cantos do Brasil. Embora a gente tenha peculiaridades em vários estados, né, em vários municípios brasileiros. Mas isso é uma forma de garantir uma isonomia e uma justiça na distribuição aí dos valores de pagamento do piso salarial. Então, é esse posicionamento que a gente tem do Supremo, né, da constitucionalidade dessa forma do cálculo. E o dispositivo legal eu passei para vocês.
Outra questão que eu trago aqui é referente ao ICMS. Tivemos muitas decisões tributárias, né, pelo Supremo. E essa aqui fala o quê? A decisão do Supremo invalida a lei do Piauí sobre a cobrança do ICMS em compras não presenciais. Olha, uma decisão importante aqui envolvendo o mercado tecnológico. Eu vou ler aqui para explanar para vocês os fundamentos. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional lei estadual anterior à emenda constitucional 87 de 2015, que estabeleça a cobrança do ICMS pelo estado de destino nas operações interestaduais de circulação de mercadorias realizadas de forma não presencial e destinadas a consumidor final não contribuinte desse imposto, né? A emenda constitucional, todos sabem, né, 87 de 2015, mudou, né, o parágrafo 2º do inciso 7, a linha B da Constituição Federal, prevendo que nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, localizado em outro estado, contribuinte ou não no imposto, será adotada a alíquota interestadual, e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual. Em seu voto, o relator ministro Luiz Roberto Barroso destacou que a legislação piauiense segue em parte o modelo aprovado pelo Protocolo 21 de 2011 do CONFAZ, né, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Ocorre que o STF, no julgamento da DIN 4628, firmou a orientação de que o protocolo ofende a Constituição, a atribuir a diferença da alíquota do ICMS ao estado destinatário, na hipótese de haver venda direta e não presencial ao consumidor final não contribuinte desse imposto. Sua Excelência lembrou ainda que a Corte, na análise do recurso extraordinário 680.089, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese que seria inconstitucional a cobrança do ICMS pelo estado do destino com fundamento no protocolo do CONFAZ, nas operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas de forma não presencial, a adquirente não contribuinte desse imposto. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que a gente tem? No caso, somente poderia ser cobrado essa diferença do ICMS na venda não presencial a partir da emenda constitucional 87, né? Tô falando aqui, 87. Então, eu não poderia cobrar esse ICMS da venda não presencial anterior à emenda constitucional, somente posterior. Então, por isso que essa lei do Piauí foi declarada inconstitucional, tá ok? Então fica aí a nossa sugestão de estudo e aprofundamento nessa matéria de ICMS, que a matéria de ICMS, principalmente para provas de PGS, é batata cair. E normalmente cai essas divergências ou essas polêmicas encontradas na jurisprudência, tá ok? Então fica a nossa sugestão de aprofundamento. Outra decisão aí que também me chamou a atenção, principalmente para aqueles que irão fazer prova de PGMs, é a respeito do porte de arma para guardas municipais, né? E aqui o STF derrubou a restrição que estava lá na lei que estabelecia o porte de armas, né? Então veja aqui, o plenário do STF autorizou o porte de arma para todas as guardas municipais, sem distinção da quantidade de habitantes. Por maioria, os ministros invalidaram o dispositivo do Estatuto de Desarmamento, que proibia o porte de arma para integrantes das guardas municipais de municípios com menos de 50 mil habitantes, né? E permite o porte de arma, então, indistintamente para todos esses municípios. Veja que o artigo 6º do Estatuto de Desarmamento falava lá: é proibido o porte de armas de fogo em todo o território nacional, salvo para casos previstos na legislação própria. E aí tinha para integrantes e guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes nas condições estabelecidas em lei. E aí estabelecia no inciso 4 os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes quando em serviço. Então essa restrição aqui foi retirado pelo Supremo Tribunal Federal através do julgamento da DC 38 e das ADINs 5538 e 5948. Então não há mais distinção referente à quantidade de habitantes. O Supremo então diz que toda guarda municipal é possível ter
o porte de armas, tá? Então é um grande julgamento, principalmente aí para eficiência da atuação da Guarda Municipal em todas as searas e também para você que vai fazer a prova de PGMs, né? Porque isso aqui é atinente à Guarda Municipal essencialmente e é uma matéria muito quente para cair na sua prova de Procuradoria Municipal, ok? Fica a nossa dica. Próxima decisão que eu trago para vocês é que o STF mantém lei que proíbe reajuste de servidores até dezembro. Olha, uma lei aqui é um julgamento um pouquinho maléfico para os servidores. Não nos deixa muito contentes, mas mesmo assim a gente tem que estudar, né? Porque pode, inclusive, cair na sua prova. Por unanimidade, o plenário do Supremo julgou constitucional toda a lei complementar 173 de 2020, que no contexto da pandemia ficou conhecida como a Lei de Socorro aos Estados, incluindo o trecho que proíbe o reajuste de salário de servidores federais, estaduais e municipais até 31 de dezembro de 2021, pelo menos até o final do ano, né? A medida foi prevista como lei como forma de compensar os gastos públicos extras com a pandemia da Covid-19. O ministro Alexandre Moraes entendeu que a legislação está inteiramente de acordo com a Constituição e negou, por exemplo, que haja violação em redutibilidade do salarial dos servidores públicos. Fala o ministro: no caso, verifica-se que não houve uma redução no valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se temporariamente o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federativos enfrentem as crises decorrentes da pandemia da Covid, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal, né? E teve uma série de adinhas aí julgadas. Então veja, um julgamento muito importante, pessoal, por quê? Primeiro que se refere ao nosso salário, para quem já é advogado público. Segundo, é uma lei temporária que não vai afetar o princípio da irredutibilidade, por quê? Por mesmo o fato de ser temporária e necessária, porque os estados e municípios estão gastando muito, né, com a área da saúde. Então é uma lei que aí dá um fôlego para você controlar o gasto com despesa de pessoal, tá? Então, por ser temporária e ser necessária, é que o Supremo Tribunal Federal tomou esse entendimento. E é basicamente o que avaliza e legitima a aplicação da Lei Complementar 173. Claro que tem vários desdobramentos. Por exemplo, tem municípios que têm tese defendendo aí no judiciário de que a substituição de pessoal não tem problema. O que eu não posso é criar nova despesa. E aí vários tribunais de contas já têm aí pareceres favoráveis à substituição da pessoal, desde que não crie despesa nova. Ok? Então a aplicação da Lei Complementar 173. Para quem está estudando para direito financeiro, é muito importante estudar essa lei, porque várias repercussões dessas leis podem cair aí na sua prova, ok? Vamos lá, próximo julgamento que eu trago para vocês é a não incidência do imposto de renda sob juros de mora por atraso de verbas salariais. Veja, um julgamento também bastante importante do Supremo. Diz aqui, os ministros do STF em julgamento no plenário virtual decidiram que não incide o imposto de renda sob juros de mora devidos pelo atraso de pagamento de remuneração, por exemplo, por exercício do emprego, cargo ou função. O placar ficou em 10-1, né? Os ministros seguiram a relatoria do Dias Toffoli. No caso dos autos, um médico contratado, isso é bom a gente contextualizar para vocês entenderem o caso, né? No caso dos autos, um médico contratado como seletista por um hospital em Porto Alegre firmou acordo na Justiça do Trabalho para o recebimento de parcelas salariais que haviam deixado de ser pagas. Para o ministro Toffoli, o atraso na remuneração gera danos de emergentes ao credor, que pode inclusive buscar meios heterodoxos para suportar a demora do pagamento de sua verba, como atrasar a satisfação das próprias despesas. Diz o ministro, os juros de mora legais visam, em meu entendimento, recompor de modo estimado esses gastos a mais que o credor precisa suportar. Por exemplo, juros decorrentes da obtenção de créditos, juros relativos ao prolongamento do tempo de utilização de linhas de créditos, multas, etc., que traduzem em efetiva perda patrimonial, em razão do atraso no pagamento de verba de natureza alimentar que tinha direito. Assim foi fixada a seguinte tese: não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Então veja, muito importante esse julgamento porque decide a natureza jurídica para fins tributários dos juros de mora. E esses juros de mora por quê? Decorrente da ausência de pagamento tempestivo do salário, né? Então isso é muito importante porque havia muita divergência, principalmente na Justiça do Trabalho, a respeito dos juros de mora de não pagamento tempestivo do salário. E agora o Supremo fixa essa tese. Então é uma tese muito importante para você ter em direito tributário e também no direito trabalhista, né? Então nessas duas searas pode cair questões referentes a isso, tá ok? Então fica aí também uma sugestão de estudos para duas matérias. Trago também uma decisão bem interessante, que era uma decisão que pessoalmente eu já estava esperando há tempo. Eu trabalhei, conforme eu falei para vocês, em uma procuradoria municipal e quando eu estava ainda nessa procuradoria, saiu essa lei no governo ainda da presidenta Dilma. Isso é uma lei que previa aí a possibilidade da concessão do táxi ser passado de pai para filho, através de herança. Isso aí era um absurdo, né? Feriria todos os princípios administrativos, em especial o princípio da impessoalidade. E veja, agora veio tarde, mas não antes tarde do que nunca, a decisão do Supremo que declarou inconstitucional essa forma de comercialização do alvará de táxi. Então vamos entender um pouquinho esse caso. Por maioria de votos, os ministros decidiram que os dispositivos da Lei de Mobilidade Urbana violam os princípios da proporcionalidade, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência administrativa, né? O STF declarou inconstitucional o dispositivo de lei de mobilidade urbana que permitiam a livre comercialização de autorizações de serviço de táxi e sua transferência aos sucessores legítimos do taxista, em caso de falecimento, pelo tempo remanescente do prazo de outorga. Decisão foi tomada em plenário virtual por maioria, né? Isso foi tomado na DIN 5337. E veja, pessoal, essa decisão é importantíssima. É uma decisão que, para mim, é óbvio. Eu acho que deveria até ser unânime, não por maioria. Por quê? Porque, veja, você tem uma concessão de táxi e você faleceu. Como que você vai transmitir isso para o seu herdeiro? Não é teu patrimônio, é um ato administrativo de autorização, né? Então, uma vez falecido, você tem que passar para outro através das regras burocráticas da administração pública, mas não através de um acervo patrimonial, né, que é a herança. Então, era uma norma, para mim, a meu ver, desculpe, Data Vênia, se alguém pensa ao contrário, mas ridícula, né? Ofende o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da isonomia, todos os princípios da ordem constitucional administrativa. Então é uma lei, é uma decisão aí que era muito esperada, essa declaração de inconstitucionalidade. Então fica um adendo, principalmente vocês que trabalham na seara municipal ou vão prestar concurso para PGMs, essa decisão aqui é bastante importante, ok? Outra decisão que eu trago para vocês aqui é a respeito do programa de repatriação, né? Muito interessante aqui para a seara administrativa e tributária. Nesse caso aqui, os ministros entenderam que o programa de repatriação de ativos por adesão voluntária não significa diminuição da transparência em termos de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. Por maioria, o plenário do STF manteve a validade de dispositivo da Lei de Repatriação, que é a Lei 13.254 de 2016, que proíbe a divulgação das informações prestadas pelos contribuintes que aderiram ao regime especial de regularização cambial e tributária, equiparando-a à quebra de sigilo fiscal. Ao julgar improcedente a ação, o colegiado também manteve a regra que veda à Receita Federal e aos demais órgãos federais integrantes do programa o compartilhamento de informações dos declarantes com estados, Distrito Federal e municípios. Veja, aí era uma norma bastante polêmica, né, ao meu ver. À exceção do ministro Ricardo Lewandowski, todos os ministros da corte seguiram o entendimento do ministro Roberto Barroso, que era relator, e fixaram a seguinte tese: é constitucional a vedação ao compartilhamento de informações prestadas pelos aderentes ao HERTZ-CT com estados, Distrito Federal e os municípios, bem como a equiparação da divulgação de informações à quebra de sigilo fiscais. Então veja, era uma decisão bastante importante, pessoal, e bastante aguardada. Por quê? Porque a polêmica era, será que seria constitucional uma lei
que permite você fazer a repatriação, ou seja, você trazer dinheiro do exterior, né? Dinheiro que não estava declarado, você declara, regulariza a incidência tributária sobre isso. E a Receita Federal não pode divulgar seu nome, não pode divulgar essas informações e muito menos compartilhar com os estados e municípios essas informações. Então veja, era no mínimo polêmica, mas o Supremo Tribunal Federal diz que é constitucional. Isso é um incentivo para o contribuinte regularizar a sua situação. Dinheiro que você estava no exterior, estava nos Estados Unidos, estava no Canadá, estava em Ilhas Caimãs, não importa. Você regularizou, você tem direito a esse sigilo fiscal, tá ok? Então é uma decisão muito importante, aconselho que vocês revisem todas elas, pessoal, cada um na sua área, e é importante que vocês guardem esses entendimentos. São entendimentos aí muito importantes e eu digo, são entendimentos quentes para a sua prova, tanto de PGS quanto de PGMs. Ok, pessoal? Fico por aqui e nos encontramos no mês que vem com mais decisões do STF. Até lá!